Opa, prontinho. Olá, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Boa tarde para nós. Vamos dar continuidade. Lúcio, estão nos ouvindo bem? Ok, então vamos lá. Vamos dar continuidade ao bloco 2. Na verdade, começar o bloco 2, dar continuidade às reflexões desta tarde, né? E o bloco 2 tem como tema central morte e renovação. Né? Nós teremos a presença generosa e amiga do companheiro Florencio Anton, lá da Bahia, e da nossa amiga Ana Tereza Camasmi, né, aqui do Rio. Mas antes disso, há um recadinho que um amigo nos enviou, que é o Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, da área de divulgação, de comunicação, né? E então, vamos ouvi-lo. Pode colocar, meu amigo. Olá, amigos queridos do coração. Nós chegamos numa data muito especial, o dia 25 de dezembro, em que comemoramos o nascimento de Jesus. Nesses tempos em que nos sentimos assim, tanto quanto mais sensibilizados pela boa vontade, pelo interesse em fazer o bem, é preciso que reflitamos sobre o verdadeiro significado do Natal. O que é o Natal em essência? Gostaríamos de trazer essa reflexão como sendo o Natal todo dia. Todo dia é dia de Natal. Porque se nesse período nós nos sentimos mais envolvidos, mais assim próximos de Deus, reconhecendo como Pai, reconhecendo Jesus como nosso irmão e o nosso próximo como aquele que precisa da nossa ajuda, nós vamos nos tornando cada vez mais abertos para ajudar como instrumentos do Cristo a fraternidade, a solidariedade, o amor universal. É um momento muito especial em que nos tocamos profundamente nas fibras mais íntimas do nosso coração, em que as nossas mentes são despertas para uma reflexão mais aprofundada, não só no sentido de conhecer, mas de meditar sobre a importância dos ensinos morais do Cristo que nos evocam a humildade e a caridade como as principais virtudes que precisamos conquistar e colocar em prática no nosso dia a dia, por intermédio da abnegação, da renúncia de nós mesmos e do devotamento, da nossa dedicação ao semelhante. É por isso que Natal tem esse significado especial de nascimento, porque é o processo de renascimento em cada dia, de renovação, de reinvenção. O Natal significa amor, altruísmo, alteridade, assertividade, porque nos tornamos mais receptivos, olhamos para o outro, reconhecendo que ele existe, que ele tem também os seus direitos e que merece ser respeitado. E o Natal é tolerância, esse exercício do entendimento, da indulgência, em que criamos pontes para a compreensão e não muros que nos separam no rancor, no ódio, no desentendimento, nas guerras. Mas é a busca da paz. Por isso, essa tolerância tão necessária no mundo odierno. Nós precisamos considerar exatamente a necessidade de amar o próximo, de respeitar as diferenças, de trabalhar o processo da inclusão sem preconceitos. Daí, Natal também trazer essa ideia desse altruísmo, desse amor em ação, que é a própria caridade, na empatia, quando nos colocamos no lugar do outro e aprendemos com o ensinamento de Jesus que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E se tivéssemos qualquer dúvida, o próprio Cristo nos instrui
que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, porque é o nosso Mestre que nos ensina e é o nosso Senhor que dá o testemunho da lição na vivência prática. Então, testemunhando ali o próprio exemplo. Natal é libertação. Libertação das amarras pretéritas, dos erros, dos equívocos e a busca de um entendimento que nos leve não só à compreensão cognitiva, intelectual, mas à reflexão, à meditação, o sentimento e o esforço de nós vivenciarmos a lição do Mestre no nosso dia a dia. Por isso, nesse período em que evocamos a lembrança de Jesus, do seu nascimento e do nascimento e renascimento do Cristo no nosso coração, que nós possamos abrir assim as portas do nosso coração para essa visita fraterna, sempre bem-vinda, para nos acompanhar, nos orientar, nos consolar, mas que também, com segurança, o Mestre conta conosco como se fôssemos seus auxiliares, instrumentos que precisamos estar afinados no mesmo diapasão da sintonia do amor, do bom, daqueles que procuramos ser úteis na relação com o semelhante. O Natal merece ser vivido em cada dia da nossa vida, que nós possamos aproveitar esse momento evocativo para nos sensibilizarmos e assim estarmos predispostos a viver o Natal não só no dia 25 de dezembro, mas em cada dia da nossa vida. Um abraço fraternal a todos vocês, amigos e amigas queridas do coração. Muito bem, amigos. Bom, então, depois das palavras gentis e amorosas, né, do nosso querido Campete, agora vamos chamar o nosso queridíssimo amigo Florencio Anton, né, que atendeu gentilmente o convite para estar conosco dialogando sobre espiritualidade e morte. Tudo bem, Florencio? Muito quente por aí, em Salvador? Tudo bem, Tiago, queridos amigos que estão nos assistindo, um grande abraço e o meu muitíssimo obrigado por esse convite. No dia de Natal, falar de algo que é tão importante, sobretudo nesses dias em que as circunstâncias, as contingências da pandemia nos têm feito fraquejar diante da esperança, não é? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos falando de uma temática que me é muito cara, que é a questão da espiritualidade associada aos estudos sobre os processos de morte e morrer. Muito bem, Florencio. Bom, agradecemos novamente, desejamos aí não só a você, a sua família, mas todos os amigos e irmãos do Grupo Espírita Irmã Sheila, um Feliz Natal, muita paz, muita luz, e a palavra é sua, meu amigo. Os próximos 20 minutos aí, queremos te ouvir as reflexões, ponderações, sempre muito ajustadas. Eu espero ser obediente ao tempo, viu, Tiago? Eu fiz uma brincadeirinha no WhatsApp perguntando se eu passasse 5 minutinhos, se eu iria ser punido. Foi só uma brincadeira. Eu queria, Tiago, nesse momento inicial, apresentar um vídeo que, de certa forma, me mobiliza emocionalmente. É um vídeo que fala sobre, digamos, os dilemas que nós enfrentamos diante dos processos de morte, sobretudo aqueles que dizem respeito à questão das nossas dúvidas mais atávicas, se continuaremos vivendo após a morte, enfim, se tornaremos a reviver em um outro cenário, a fim de podermos encetar algum processo de aprendizagem que foi perdido na encarnação anterior, de maneira, não sei se vocês vão conseguir passar, e a partir desse vídeo nós estaremos tentando construir algum raciocínio que aproxime a nossa
experiência de vida, obviamente, vocês já sabem que eu gosto muito de associar as experiências de vida a esse nosso processo de aprendizado, com algum resgate teórico que nós fomos recortando para poder se encaixar na temática de hoje. Então, eu não sei se vocês vão conseguir transmitir esse vídeo. Senti a sua aproximação e disse para ela, mentalmente, hoje, minha mãe, a senhora sabe. Por que eu fiz isso? Porque quando eu era muito jovem, aos 8 anos, precisamente, os fenômenos mediúnicos irromperam na minha trajetória existencial. E eu não tive o suporte emocional necessário dessas duas figuras, tanto do meu pai quanto de minha mãe, que entendiam que aqueles fenômenos que aconteciam em nossa casa e dos quais eu era verdadeiramente o epicentro, se originavam da faculdade mediúnica que irrompia em uma criança como um fenômeno de mediunidade natural. E eles atribuíam que aquilo tudo acontecia porque nossa casa estava em uma encruzilhada. Então, eles não tinham nenhuma relação, digamos assim, de maior cuidado com a faculdade mediúnica de que eu era portador. Felizmente, a minha avó supriu todas essas dificuldades, me oferecendo um caminho seguro para a estruturação, digamos, de um arcabouço de espiritualidade na minha vida. E essa experiência foi marcante com a minha mãe. Solidificou em mim a certeza da imortalidade da alma. Mas é bom que se diga que nós não estamos aqui para romantizar a morte, nem trazê-la para o campo da poesia na condição de uma solução para todos os problemas. Nós estamos falando da morte como um fenômeno sociológico, antropológico, biológico, que precisa ser revisto, que precisa ser estudado, que precisa ser refletido como parte integrante do nosso ciclo vital, uma vez que negar ou não conversar sobre a morte não a retarda ou a evita. Pelo contrário, gera ainda mais dúvidas, mais incertezas e grandes ansiedades. O passar do tempo me ofereceu uma outra experiência não menos significativa. No ano de 2006, o meu pai apresentou um diagnóstico de câncer de próstata. E Tiago já está me falando que eu só tenho mais um minuto, né? É isso? Deixa eu só concluir essa história, viu, Tiago? Claro, claro. Então, o meu pai recebeu um diagnóstico de câncer de próstata e nós o acompanhamos durante todos os processos. E em uma determinada ocasião, o meu pai, depois de vir do hospital, me perguntou o seguinte: meu filho, você já conversou com eles? Meu pai não era crente, não tinha nenhuma religião. Aí eu disse: eles quem, meu filho? Eles quem, meu pai? E aí ele disse: eles. Eu perguntei: eles quem? Aí ele disse: os espíritos. Você já conversou com os espíritos a meu respeito? Aí eu disse: já, meu pai, já conversei a respeito do senhor, a respeito do seu estado. Agora, uma coisa me intriga. Por que é que o senhor está me perguntando sobre os espíritos se o senhor não acredita na espiritualidade, na imortalidade da alma? Aí ele me disse o seguinte: meu filho, no estado em que eu me encontro, prestes a morrer, uma crença religiosa ou uma crença em alguma coisa faz toda a diferença. E a partir de então, com esse espaço que o meu pai ofereceu para a estruturação da espiritualidade na vida dele, nós começamos a trabalhar essas questões de maneira que meu pai teve uma desencarnação relativamente tranquila e assistida por mim à distância através do telefone. Sobre esse aspecto, e a título de conclusão,
eu gostaria de trazer a reflexão de Sócrates, que antes de tomar cicuta nos disse: sem a convicção de que eu vou me encontrar primeiramente junto de outros deuses, sábios e bons, e depois de homens mortos que valem mais do que os daqui, eu cometeria um grande erro não me irritando contra a morte. A serenidade de Sócrates, portanto, era produto de um processo educacional para a finitude. E, por fim, nós trazemos o soneto de John Donne, que foi um poeta inglês que, de certa forma, aproximou a poesia das reflexões metafísicas. E John Donne dizia o seguinte: morte, não te orgulhes, embora alguns te provem poderosa, temível, pois não és assim, pobre morte. Não poderás matar-me a mim, e os que presumes que derrubaste não morrem. Se tuas imagens, sono e repouso nos podem dar prazer, quem sabe mais nos darás, enfim. Descansar corpos, liberar almas é ruim? Por isso cedo os melhores homens te escolhem. És escrava do fado, dos reis, dos suicidas. Com guerras, veneno, doenças, hás de conviver. Ópios e mágicas também têm teu poder de fazer dormir. E te inflas envaidecida? Após curto sono, acorda eterno que jaz, e a morte já não é morte, tu morrerás. E na transcendência da morte que morreu, um convite se faz a todos nós, religiosos, espíritas, espiritualistas, de qualquer matiz. É imperioso, nesses dias, aproximarmos o discurso da ação. E a melhor ação do indivíduo conectado com a força superior da vida é, sem sombra de dúvidas, a ação da amorosidade. Muito obrigado a todos vocês. Florencio, meu amigo, muito obrigado pelas reflexões, né? Já estamos ansiosos para o momento do nosso debate, para ouvi-lo mais, né? E agora nós passaremos para um momento de arte. A nossa companheira, amiga, Cacá Rezende, mandou duas músicas, todas elas muito belas, para que possamos ouvi-la, enfim, apreciá-la e também, de certa forma, nos encantarmos através da arte. Natal é tempo de praticar a caridade, segundo eu entendi Jesus. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo eu entendi Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. É assim que a gente ensina para os nossos pequeninos a importância de ser benevolente. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço
paciência também, a capacidade de olhar o outro de um jeito diferente, acalmando os julgamentos, afrouxando a rigidez, pensando que Jesus, tão generoso conosco, com os nossos momentos de vacilações, pensando na misericórdia divina que nos dá tantas chances quantas forem necessárias, saibamos ser indulgentes. Acalma a tempestade em tua mente, tira o peso desse julgamento, faz um exercício diferente, ver com outros olhos, ser indulgente, tanto desconforto muitas vezes, perceber no outro a sombra dentro de ti, faz um exercício diferente, ver com outros olhos, ser indulgente, somos tão crianças, sombra e luz, e tão vacilantes as escolhas por Jesus. O divino mestre diz que o Criador quer eliminar todo pecado, mas jamais o pecador. Mais um exercício diferente, ver com outros olhos, ser indulgente. Mais um exercício diferente, ver com outros olhos, ser indulgente. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo eu entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Essas três palavrinhas. Vamos refletir em torno do perdão através da canção? Tem uma proposta de exercício também de perdão. Sabe, meus amigos, aquele momento em que a gente está com um sentimento muito forte de raiva, de ira, às vezes um desejo até de vingança. Nesse exato momento, respira. Respira fundo e faz uma oração. E pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. A proposta da canção é fazer a caridade, é mostrar a outra face, a face do entendimento, a face do perdão. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Perdão acalma, serena a alma, emagrece, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada nos acontece em vão.
Olá, meus amigos. Muito bem. Depois de ouvir a nossa Cacá, né, com tamanha delicadeza, beleza, não só da voz, mas também da mensagem, vamos chamar a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, né, que é trabalhadora aqui do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, gentilmente atendeu o nosso convite. Nossa, Ana Tereza, você não faz ideia quanto eu agradeci. Muito bem. Bom, o tema da Ana Tereza é morte, luto e renovação. Seja bem-vinda, Ana. Muita paz, Feliz Natal, né? Tiago, muito obrigada, obrigado pelo convite. Nós temos 20 minutos, tá certo? Então, isso. Sejam todos bem-vindos, sintam todos abraçados nessa tarde de Natal, nesse momento desafiante que a gente está vivendo, em que a gente está aprendendo a lidar com o afeto, né? De outras maneiras que a gente ainda não tinha se apropriado, né? Aqui estamos nós, numa tarde chuvosa aqui no Rio de Janeiro, mas calorosa de intenção, calorosa de proteção, de conexão, de ligação, dos laços de fraternidade que nos unem a todos. Todos mesmo, né? Espíritas ou não, estamos todos aqui de braços abertos para você, nessa proposta, né, amorosa que Cristo deixou para a gente, né? Que todos nós nos amássemos de tal maneira que onde quer que a gente estivesse, a gente seria reconhecido, né? Então, vamos lá. Hoje o nosso tema, nesse tempinho que nós temos aí para conversar, é sobre morte, luto, renascimento, que está falando de um ciclo, né? Isso tudo é o ciclo da vida. Morte não é contrário de vida. Morte faz parte da vida. E é justamente nessa compreensão que o Espiritismo vai alargar um pouquinho a visão para a gente entender o lugar do luto e a possibilidade do renascimento. Então, assim, para a doutrina espírita, né, para quem já conhece a doutrina, mas para quem está chegando principalmente, um espírito reencarnante, ele é um espírito imortal, mas ele está vivendo uma vida finita. Então, significa que nascer, reencarnar, tomar um corpo durante um tempo, ao mesmo tempo, já ter a morte junto de si. Significa que a morte não está lá num dia X, Y ou Z. Porque a qualquer momento a gente pode desencarnar. Nós não sabemos qual é o dia da nossa morte, nem sabemos como a gente vai morrer. Mas a gente abstrai isso, a gente nem olha mais para isso. E a gente vai vivendo a vida como se a vida fosse permanentemente segura. Então, quando a gente fala de morte em oposto à vida, a gente está nessa perspectiva ingênua. Nós somos mortais também. Somos imortais enquanto espírito, mas o nosso corpo, essa vida, esse tempo que a gente está junto aqui, esse tempo é finito, ele termina. Então, a gente é imortal e mortal ao mesmo tempo. Então, essa dupla condição, para nós, ainda é uma questão, não é tão simples para nós isso. Nos sabermos imortais, ou seja, a vida continua, para além dessa vida corpórea, a gente continua a vida espiritual, e nós já reencarnamos muitas vezes e vamos reencarnar tantas outras vezes, mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem o fim dessa vida. Significa que esse fim que a gente tem, é muito importante ele estar na nossa consciência, porque justamente porque a nossa vida tem fim, que a gente se dirige para fazer escolhas na nossa vida. Se a gente não tivesse fim, a gente não precisaria fazer escolha nenhuma, né? Porque se fôssemos eternos, a gente não teria que fazer escolhas nessa vida, né? A gente podia escolher tudo, depois escolher de novo, escolher outras coisas, não precisaria a gente correr para coisa alguma. Mas na medida em que essa vida corpórea termina, nós somos obrigados a fazer escolhas. Então não dá para a gente ter todas as profissões, não dá para a gente ter todas as relações, não dá para a gente ter filhos indefinidamente, né?
Chega um momento que o nosso corpo, ele declina, ele precisa de descanso, precisa de repouso. É como se fosse uma roupa que chega uma hora que fica gasta. E aí a gente tem que deixar essa roupa, vamos para a vida espiritual, voltamos para ganhar uma roupa nova e recomeçar uma nova história. Então, a gente tem um tempo de vida corpóreo que pede da gente escolhas, ou seja, decisões e consequente responsabilidade sobre as ações. Então, a gente semeia e a gente colhe o que a gente semeia num tempo que é definido para a gente. Então, a morte, né, não sei se ficou claro isso, a morte, então, não é algo lá, a morte está sempre junto. Porque a cada decisão que a gente toma na vida da gente, a gente precisa tomar essa decisão porque a gente sabe que a vida tem fim. Essa questão, essa face da vida, é a condição pela qual a reencarnação é dada para nós. Todo espírito reencarnante nasce nesta condição. Olha, você vai viver durante um tempo e esse tempo termina. É muito importante a gente lidar com isso, porque é isso que vai nortear a questão do luto. Então, morte, para a visão espiritual, não é algo que acontece lá na frente. Morte está sempre junto. É ela que dá sentido para a nossa vida. Ser um espírito imortal vivendo uma vida finita faz com que a nossa vida finita tenha sentido. E é justamente esse sentido da vida que vai nos guiar sempre. A gente precisa ter clareza de para onde a gente está indo. Por quê? Porque a gente é responsável por esse tempo de vida que a gente tem, porque ele não se repete. Então, a gente vai se dirigindo para esse viver com alegria, com entusiasmo, ao mesmo tempo que a gente sabe que a qualquer momento ele pode deixar de existir. Então, a gente pode olhar para a nossa vida, então, como sendo uma grande oportunidade. Uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de fazer ajustes em relação ao passado, uma oportunidade de poder plantar coisas novas para a gente colher frutos mais doces e maduros para frente. Então, o viver, mesmo nesta condição que para nós parece meio estranha, quando a gente pensa como é que pode dar sentido isso, é justamente assim. Tudo aqui é imprevisível, tudo aqui é impermanente. A vida humana ela é assim. De manhã a gente pode estar vivendo um grande dia de sol e de tarde vir uma chuva grande e de noite termos um céu todo estrelado, né? E ouvir até cigarras cantar para no dia seguinte nascer uma manhã ensolarada. Então, a nossa vida ela é exatamente assim, com essa impermanência, com essa imprevisibilidade. Então, se a gente aprende a amar, mas um amor adulto, a gente começa a entender que tem que incluir essa percepção. Amar adultamente é entender que a gente ama e está junto dos entes queridos durante o tempo que nos for permitido. Não somos nós que determinamos a presença física dos nossos entes queridos, tanto quanto a nossa. A gente vai viver o melhor que a gente puder no tempo que a gente tem, porque é o tempo oportunidade, né? Agora, nós não sabemos quanto tempo vamos ficar juntos. Quando a gente tem um amor infantil, a gente pensa assim, bom, já que a qualquer momento a gente pode morrer, já que a qualquer momento qualquer pessoa que eu amo pode morrer, então eu não vou me entregar. Então eu não vou amar intensamente. Essa pergunta que eu estou chamando aqui de uma pergunta, uma forma infantil de entender o amor, tanto o Leon Denis como o Kardec fizeram menções a essa maneira de entender o amor. Se a gente entende que eu só posso amar com a segurança máxima e com a certeza que essas pessoas não vão desaparecer da minha frente, é uma maneira infantil, porque a vida não é assim. Então eu posso fazer de conta que a vida não é assim, e quando a morte vem, eu me sinto traída. Que é isso? Eu estava amando tanto, gostando tanto, como assim a pessoa desaparece da minha vida? E é como se a vida dissesse para você assim, ué, mas é assim que é a condição humana. Tudo que foi te dado por empréstimo, seus amores, seu status financeiro, tudo que você tem, seus bens materiais, lhe foi dado como algo temporário. Você lembra que é temporário? Ou você esqueceu e tornou para sempre?
Então, quando a morte vem, concretamente, ela rompe com essa nossa ilusão de que tudo era para sempre. A morte nos lembra que nunca foi para sempre, que sempre foi por enquanto. Porque quando a gente se dedica ao por enquanto, isso nos obriga a uma entrega naquilo que é provisório. Isso exige de nós um lugar muito adulto, né? Então, eu vou ler uma questão para vocês do Livro dos Espíritos que esclarece isso muito bem, que é a questão 938. Que Kardec pergunta na questão A, que o fato da gente se decepcionar, o fato da gente sofrer com os nossos entes queridos, não faria com que o nosso coração se fechasse a ponto da gente não querer mais amar? Olha aí o amor de criança, né? Então já que as pessoas nos ferem, já que as pessoas vão embora, já que as pessoas morrem, então é melhor a gente não amar, é melhor a gente não entregar o nosso coração, né? Aí os espíritos... e inclusive Kardec ainda pergunta, não era melhor que o nosso coração fosse menos sensível? Não era melhor que a gente não sentisse nada? Será que isso não ajudaria mais a gente? Aí os espíritos respondem, se você quiser preferir a felicidade de um egoísta, olha que bonito isso, né? Isso é uma triste felicidade. E aí, Leon Denis vai dizer lá no capítulo sobre a dor, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, né? Que quando a gente olha para a dor faz parte do nosso sistema de sensibilidade. Dor e prazer constituem a nossa capacidade de sentir. Então, essa ideia de que era melhor não sentir nada porque eu não gosto de sentir dor. Então, o Leon Denis está lembrando, se você recorta a dor, também está recortando a possibilidade de sentir prazer. Prazer e dor são possibilidades que a nossa capacidade sensitiva permite, né? Então, gente, aqui nesse tempinho curtinho que eu tenho para conversar com vocês, eu queria deixar isso claro. A morte faz parte da vida, a morte não é um lar, ela constitui todas as nossas decisões, é porque existe a morte que a gente tem sentido para o viver, ou seja, é porque tem tempo que a gente age, que a gente se organiza no sentido de dar direção à nossa vida. Mas se a gente tomar uma postura infantil de, já que vai acabar então, ou eu vou viver inconsequentemente, ou então eu não vou me entregar para a vida, são duas posturas imaturas. Que a postura adulta que a doutrina espírita nos convida já que a vida finda, e já que eu sou responsável por tudo que acontece, pelo menos pela minha parte, né, em que eu coloco as mãos e tomo decisões, né, que eu faça as melhores decisões no tempo que eu tenho. E aí vem o luto, né? O luto é um processo natural de toda morte que acontece na vida da gente. Aí, não só a morte física de entes queridos, mas morte de sonhos nossos, morte de relacionamentos, morte de projetos, qualquer tipo de morte. Então, luta é esse processo que acontece assim que se rompe o que era tão familiar na vida da gente, que vem nos ajudar a confiar de novo na vida. Porque quando rompe-se algo que era tão natural para mim, todo dia eu encontrar com aquela pessoa querida, ou a minha vida que era de um jeito e deixou de ser, a gente retira momentaneamente todo o nosso afeto da vida, como se fosse assim, nossa, que susto, eu me esqueci que a vida tinha fim, eu me esqueci que tudo era temporário, eu me esqueci que tudo era emprestado. Então, gente, o luto é o momento para a gente sair das ilusões. E a ilusão mais forte que a gente tem é que tudo é para sempre. Então, o luto é o momento em que a gente lembra e começa a compreender que a gente pode amar sem ser para sempre. Que a gente pode estar junto daquela pessoa querida e amá-la profundamente durante o tempo que a gente está junto aqui na Terra. Porque depois que termina a vida física, a gente continua na vida espiritual, mesmo que em tempos diferentes. Mesmo que a gente não consiga perceber a presença dessa pessoa fisicamente, mas ela está presente na sua vida, pelo menos em forma de memória, de lembrança, de afeto, de saudade, né? Então a gente vai aprender a lidar com a ausência física, conseguindo nos conectar com a presença amorosa e espiritual. Então o luto é um processo de despedida ao mesmo tempo de aprendizado, mas eu chamaria o luto como um processo de desilusão, né? No luto a gente aprende, nossa,
como é valioso o tempo que a gente anda junto, porque a qualquer momento a gente pode não mais estar. Então, o luto também nos mostra o quanto que as relações que a gente ainda tem a presença física, a gente pode olhá-las de um lugar mais valioso e mais valoroso. Né? Porque é como se a gente lembrasse, opa, estamos aqui durante um tempo, eu preciso poder estar mais presente de uma maneira melhor nessas relações. Né? Então, a gente vai aprendendo modos de poder estar junto com os outros, atravessando esse processo de confiar de novo na vida. O luto é esse processo de eu tecer de novo a confiança, mas não mais aquela confiança infantil do para sempre, né? Para a gente começar a tecer o laço da confiança que é possível amar no impermanente, sim. Mesmo que eu não saiba quanto tempo eu tenho junto dessa pessoa. Mas eu vou estar o mais presente possível nessa relação. Aberto, transparente, profundamente. Enquanto Deus permitir que a gente esteja junto fisicamente. Porque não fisicamente a gente está junto mesmo. Mas, de modo que os nossos olhos possam ver, é durante um tempo que a gente pode ficar, que a gente está aqui na chance de poder recomeçar. E aí vem essa chance do recomeçar, que é maravilhosa para a gente, né? Que bom que a gente pode recomeçar. Todo dia é momento da gente recomeçar, todo dia, né? Aí, para poder, aqui ainda tem mais 2 minutinhos, para poder terminar, eu peguei um poemazinho pequeno de uma escritora italiana chamada Elena Bernabé, e ela fala uma coisa muito bonita, que assim, para a gente poder lidar com essa questão do fim das coisas, a gente sabe iniciar, mas é tão difícil para a gente terminar, né? A gente gostaria que as coisas não terminassem nunca, mas nós precisamos que as coisas terminem para a gente poder dar um salto. Leon Denis diz que esse tipo de dor é a dor que amadurece. Ele mostra para a gente, nesse capítulo da dor, uns 4 tipos de dor, sabe? Ele diz que tem a dor que protege a gente dos excessos. Ele diz para a gente que tem a dor que liberta, quando a gente está passando aquelas dores de resgate do passado, né? Tem também aquelas dores que aceleram, que são aquelas que a gente escolheu para acelerar a nossa vida. E tem a dor de luto, que é a dor que amadurece. Vale lembrar que quando a gente está de luto, a gente chora. E esse choro é muito importante, sabe? Só a água faz a terra ficar mais adensada para que uma semente possa aprofundar e deitar suas raízes, né? Então, assim como a terra precisa de água para que a semente possa, na escuridão da terra, produzir suas raízes, né? E crescer uma árvore boa, nós também, a terra do nosso coração, precisa das nossas lágrimas para se aprofundar, sim. Então, peguei um textinho da Helena, em que ela faz um diálogo com uma avó fictícia, né? Então, ela diz assim: vovó, nós terminamos a relação. É um tipo de luto também, quando a gente termina uma relação afetiva, né? E agora, o que eu faço com a minha vida? Aí a vovó diz para ela: pegue os cacos, minha menina, e crie um altar. Este é o momento mais fértil para te olhar para dentro e ver tudo o que alimenta e o que não alimenta a tua alma. Sente-se diante do seu altar e mergulhe na sua dor. Faça da sua dor música, oração e meditação. E ouça o eco, que não vai tardar a chegar até você. As rupturas da vida são curvas bruscas que te obrigam a virar e mudar de rumo. Curve-se sempre ao que se rompe. Pense num pintinho que para nascer é forçado a quebrar seu amado ovo. E se eu me sentir sozinha sem o seu amor? Ah, minha querida, a solidão vem para te dar uma grande lição de vida. Te leva a viajar dentro de você e descobrir lugares desconhecidos. Sem nenhum companheiro de viagem para te distrair ou te levar sempre para o mesmo lugar. Você então é livre para tocar terras desconhecidas. Logo aí você descobrirá que o amor não é um pano que remenda o vazio, mas é um entrosamento de fios da vida, que se confundem para criar uma criação harmônica. Então, sua função é cuidar desse fio, simples, macio e fluido. Confie na mão de Deus que está tecendo. Ele está criando na sua vida através de rupturas e entrelaços contínuos. Essa mão conhece o amor melhor do que nós
e está abordando o bem em você. Muito obrigada, amigos. Ana, nossa, muitíssimo obrigado pelas reflexões. Obrigada a tocantes, vocês. né? Ainda mais fechando com esse poema que cala fundo no coração. Bom, daqui a pouquinho nós teremos novamente a Ana, o Florencio, para um pequeno debate, né? Mas eu gostaria de dar 2 avisos. Primeiro, que a equipe do atendimento fraterno do Espiritismo.net está online, né? Quem quiser ter uma conversa amiga, trocar uma ideia sobre alguma questão, alguma dúvida, alguma dor, né? A equipe está lá de prontidão. Alguns irmãos perguntaram sobre o livro do nosso querido Florencio. Deixa eu pegar. O livro, ele está à disposição. Deixa eu pegar aqui só um momentinho que saiu aqui da minha tela. No site editoracomenius.com.br. É só procurar lá, o nome do livro é Partiste-me, Memória, Narrativa, Educação para a Vida e a Morte, tá bom? Esses são os 2 informes. Bom, agora então nós teremos um momento de arte, né? Generosamente, os nossos amigos do Coral Vida e Luz, lá da Irradiação Espírita Cristã de Goiás, eles produziram um material e gentilmente cederam para nós. Então agora vamos acompanhar. Amor
Muito bem. Emocionante, né, meus amigos? Emocionante. Bom, tem dois avisos. Na verdade, o primeiro é um pedido de desculpas, porque eu esqueci de comunicar aos nossos internautas, no momento que antecedeu o início da nossa live, né, de que o nosso companheiro Rossandro, ele, enfim, não estará conosco, né? Inclusive, assim, de maneira muito gentil, a Ana Tereza hoje, eu acho que lá por volta de 11 horas, ela aceitou o convite, né? O Rossandro, infelizmente, está com uma questão, com um problema, né? E, gentilmente, a Ana Tereza aceitou o convite. Então, meus amigos, desculpem, eu esqueci de avisar, eu não tenho, digamos assim, habilidades para essas questões, né? Então, é isso. Bom, reforçar que depois que terminar esse bloco, né, no canal que você está acompanhando, ou seja a FEB TV, Espiritismo.net, o IGESE, a TV SEG, a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, enfim, vai aparecer um outro vídeo como ao vivo, que vai ser a continuidade, né, do evento, ou seja, o bloco 3, tá bom? Então, só para esclarecer também essa questão. Bom, agora vamos chamar a Ana Tereza, o Florencio, para batermos um papo. Olá, meus amigos, que bom estar com vocês. Temos aqui algumas questões, né? Um tema que, de fato, revela muito das necessidades da nossa existência, né? A morte, o luto, a preparação e o acompanhamento de alguém que está, enfim, em vias, né, de desencarnar. E isso pede de nós, assim, como sempre, muita delicadeza. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão, porque eu me recordo que na época da Mocidade Espírita, e não faz muito tempo não, tá, gente? Diziam assim, olha, espírita não chora por conta da morte, né? A gente não precisa chorar, porque, afinal de contas, sabemos que a morte não existe. Florencio, Ana Tereza, é isso mesmo? O espírita é meio que impassível diante da morte? Olha, eu acho que espírita trapaceia, sabe? Porque o fato da gente ser um espírito imortal não exclui de jeito algum, ainda bem que não, a possibilidade da gente se emocionar, de chorar, as perdas naturais da vida, né? O fato de ser natural, de fazer parte, não quer dizer que a gente não sinta. E que bom que a gente pode chorar, porque se a gente não chora, vira sintoma, né? E quantas vezes a gente não consegue juntar que esse sintoma que a gente tem são choros não chorados, né? Então, chorem muito, chorem bastante, é bom chorar. Agora, há choros e choros. Uma coisa é um choro de revolta, de não aceitação, né? Outra coisa é o choro de saudade, é o choro de despedida, é o choro de dizer valeu a pena. Tem muitos tipos de choro. Aquele choro que te ajuda, aquele choro que te dá um salto, que te ajuda a fazer movimento, é um choro muito bem-vindo. Agora, se rolar um choro de revolta antes, tudo bem, isso passa também. A gente também não aguenta ficar revoltado a vida toda, né? Às vezes a gente fica revoltado porque a gente está perdendo uma ilusão. Né? A morte é perda de ilusões, muitas ilusões. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de concordar com essa despedida das ilusões naturais do existir. E aí a gente resiste. Uma maneira de resistir é a gente ficar fazendo birra, batendo o pé, um monte de coisa. Isso não traz a pessoa querida de volta, né? Mas quando você desistir de fazer birra e vier um choro que vem do seu coração, esse é um choro que Jesus diz que é bem-aventurados os aflitos. A tradução que o Haroldo fez dessa palavra aflito é bem-aventurados os enlutados, porque serão consolados. É isso. Florencio. Nossa, que bonito isso, né? Bom, primeiro eu quero pedir desculpas a quem nos assistiu. Eu não sou muito bom de calcular tempo. Eu achei que o meu roteiro conseguiria, digamos assim, encaixar nos 20 minutos que nos ofereceram. De fato, não se encaixou, muita coisa ficou por ser dita.
Então, Somos dois, viu, Florencio? Eu peço desculpas pela fragmentação. Bom, quem vive no mundo das ideias, como nós, os filósofos, digamos assim, não é? Tem uma grande dificuldade de se encaixar as normas. Então, eu peço desculpas a todos os que nos assistiram. E, assim, essa expressão do bem-aventurados os enlutados, porque serão consolados, ela calou fundo em minha alma, viu, Ana? Você fala com o Haroldo, é dele a tradução. Que coisa interessante. E isso me evoca também a palavra enlutado, a palavra luto, choro, me evoca uma consideração que eu acho importantíssima e que pode nos trazer alguma clareza nesse nosso momento reflexivo, é a de Colin Parkes. Colin Parkes é um grande estudioso sobre os processos de perda, né, sobre os processos de luto. E Colin Parkes nos diz o seguinte, que o luto é o preço que nós pagamos por muito termos amado. E essa é uma expressão muito, muito forte. E sem sombra de dúvidas, todos nós os que estamos enlutados, sob a perspectiva da espiritualidade, sob a perspectiva da transcendência, quando nós introjetamos, de fato, a ideia da perenidade da vida, e quando eu falo aqui perenidade da vida, eu estou falando da vida espiritual, sem sombra de dúvidas, em algum outro momento, esse investimento de amor que nós fizemos aqui na Terra, nas nossas relações, retornará centuplicado em um outro momento existencial. Quando eu tive a experiência, eu gosto de usar a experiência de perda, porque existem alguns discursos que são discursos muito falaciosos no nosso movimento espírita, e a gente precisa ir desconstruindo essas coisas aos poucos. E a gente diz assim que não perde ninguém, não, a gente perde sim, a gente perde a relação, a gente perde a referência física, entre outros fenômenos da morte decorrente. Então, quando eu tive a minha penúltima experiência de perda, que se estabeleceu com o Sidney da Silva Rocha, o companheiro com quem eu convivi por 22 anos e com quem eu construí o Grupo Espírita Sheila, ele teve um câncer de pâncreas já, num estado muito avançado, e não ficou muito tempo do diagnóstico até o processo de morte dele. Eu entrei num processo de luto muito doloroso, porque tudo o que eu via em termos espíritas, e diga-se de passagem, o Grupo Espírita Sheila é o meu maior sentido de existência, tinha a marca, como tem a marca desse querido companheiro. Então foi inevitável sentir a dor. Em que pese o fato de ser médium, de ter uma característica de mediunidade positiva, de sentir os espíritos como eu sinto, a falta da referência física foi extremamente assustadora e abriu, de fato, uma solução de continuidade nos meus tecidos emocionais. E eu fiquei muito, muito entristecido. E, obviamente, as lágrimas se fizeram acompanhar por longos e longos dias. Elizabeth Kubler-Ross, que é uma grande estudiosa dos processos de morte e morrer, inclusive uma das referências que nós, os tanatologistas, nos utilizamos, né, sobretudo nesses últimos 50 anos, ela vai nos dizer que existem fases pelas quais o indivíduo atravessa até chegar a um processo de aceitação efetiva da finitude. E, via de regra, por conta de todos esses valores que são valores superficiais, que nós alimentamos na nossa sociedade, como lentes através das quais nós vemos o mundo, nós vemos o viver, nós vemos a nós mesmos, nós vemos as relações, tem nos feito estagiar nos degraus ou nos níveis talvez mais dolorosos desse caminho
que, se não me falha a memória, apresenta 5 etapas. Então, de ordinário, na perspectiva de Elizabeth Kubler-Ross, eu concordo com isso por conta dos estudos que nós vamos fazendo, diante dos processos de finitude, diante do processo de aceitação da perda de alguém, normalmente nós estagiamos na negação, na raiva e na barganha e na depressão. Na depressão e na barganha, melhor dizendo. Então, ficamos nessas 4 fases, e na grande maioria das vezes nós oscilamos nessas fases. O que gera no psiquismo uma demanda afetiva extremamente significativa, colocando ou expondo o organismo a um estado de contingência, de ansiedade extremamente doloroso. E aí é que entra a espiritualidade como uma estratégia de enfrentamento dos processos decorrentes, dos processos dolorosos, decorrentes da finitude. A espiritualidade traz para nós esse aporte de segurança. E o espiritismo, nesse sentido, nos ajuda em que, pese a dor, que é real, nos ajuda a pensar no futuro como, digamos, uma realidade plena de esperança, onde a vida existe, onde a vida prossegue para além do fenômeno biológico da morte, que é uma realidade, mas que significa apenas uma passagem, nos conferindo aquele sentido de... Eu vou usar novamente a esperança, aquele sentido de real esperança de um encontro novo com aqueles que nos antecederam. E, para concluir, eu me utilizei muito no meu trabalho de luto da escrita. Eu já conversei em outras lives sobre essa metodologia que é conhecida como método autobiográfico. E o método autobiográfico me revelou também ser um grande instrumento terapêutico. Aliás, diga-se de passagem, em todos os nossos processos psicoterapêuticos, a autobiografia ou as narrativas de vida, as histórias orais de vida, elas estão presentes, favorecendo aos terapeutas, em seus processos de escuta, materiais necessários sobre o funcionamento subjetivo dos seus pacientes e possibilidades, digamos assim, de encontros de caminhos que possam ressignificar as suas dores. E aí eu entendo também que o método autobiográfico, as técnicas oriundas do método autobiográfico, elas favorecem muito o trabalho dessas nossas dores, sobretudo a dor do luto. E foi por isso que eu escrevi o livro Partiste-me, Memória, Narrativa e Educação para a Vida e a Morte. Quero dizer que não estou fazendo marketing nenhum, mas apenas trazendo essa oportunidade de expor o meu sentimento, obviamente conectado com a teoria, porque nós não podemos deixar de valorizar a ciência como esse campo valioso do conhecimento que nos confere qualidade de vida, digamos assim, porque esse é um dos objetivos da ciência. E assim, nessa escrita, nessa partilha das narrativas de vida, das minhas experiências conectadas com o campo científico, eu consegui ressignificar a minha dor, me reposicionar existencialmente e recomeçar a vida na ausência física daquele que foi uma grande referência de afeto na minha existência. Muito bem. Tem uma questão trazida aqui pelo Edson Menezes, através do canal da FEB TV. Ele pergunta assim, Ana e Florêncio: o fato da morte nos faz ficar cada dia desacreditado da vida, nas pessoas, na caminhada, no continuar. No continuar para quê? Ele encerra a questão dele assim. Quer começar? Eu tô entendendo que ele está perguntando assim, o fato da gente morrer, então, isso quebra o sentido. Então, exatamente. Quando a gente ainda está numa perspectiva de que a gente só pode se entregar ou estar inteiro naquilo que é permanente. Mas a vida humana, ela acontece justamente no inverso disso. A vida humana, ela acontece na imprevisibilidade, na impermanência, né?
Nós não sabemos quando é que a gente vai morrer, nem de que jeito. Não só o morrer que a gente não sabe nada do que vai nos acontecer. Nós podíamos imaginar que em dezembro de 2020 a gente já está vivendo essa pandemia enorme, desse jeito, que a gente não podia estar no Natal com os nossos entes queridos, abraçando, comemorando o dia 25? Imaginaríamos isso? Então, a vida humana, ela nos é entregue assim. O reencarnante, mesmo planejando a sua reencarnação, a gente não planeja por menor nenhum, a gente planeja os pontos principais, aqueles que influem de maneira impactante no destino. Tudo mais corre por conta, né, de um todo muito maior do que a gente, que constitui a existência, né? Então, a vida humana, ela acontece toda assim. O fio do destino, ele vai tecendo, né, o nosso destino nessa impermanência mesmo. Quanto mais a gente tem consciência disso, melhor a gente pode viver a vida. Porque, assim, não adianta a gente não querer viver a vida porque ela não tem previsibilidade, porque ela não é de certezas, ela não é de seguranças, né? A vida está aí para a gente. De qualquer maneira que a gente viver a vida, tudo vai recomeçar. Essa vida termina, outra começa, outra começa, outra começa, e sempre recomeçaremos, seja aqui na vida física ou na vida espiritual, independente da gente gostar ou não. Agora, quanto ao sentido da vida, é uma questão que está posta para o homem. O sentido da vida não nos é dado como algo genético ou algo instintivo. É algo que, através, né, do nosso livre-arbítrio, a gente vai tecendo à medida, né, que a nossa vida vai se dando e continuando. Florêncio? Nossa. Essa consideração do Éder essa consideração do Éder me faz observar com um pouco mais de preocupação os substratos de argumentos, de conceitos, de valores que nós temos alimentado ao longo do tempo. Eu vou pedir a permissão para me dirigir diretamente a Éder. Éder, segundo uma psicoterapeuta de vertente junguiana, que prefaciou o livro Espiritualidade e Transcendência, de Carl Gustav Jung, a espiritualidade está presente na vida da criatura humana há aproximadamente 30 mil anos. Isso é algo para se pensar. É uma variável antropológica, sociológica e psicológica que abre espaço, digamos assim, para uma construção muito vasta, digamos, de conhecimento e abre espaço também para um convite ao mergulho na nossa própria essência. Só que, a despeito da espiritualidade como uma dimensão humana estar presente na sua estrutura há mais de 30 mil anos, nós temos aí, do século XIX até o presente momento, uma influência de filosofias materialistas que adquiriram, digamos, um corpo muito sólido em nosso meio social e que, de uma certa forma, tem direcionado, ainda que de forma inconsciente, o nosso existir, o nosso pensar sobre o mundo. Nós estamos falando do niilismo, nós estamos falando do existencialismo e nós estamos falando do positivismo. Então, quando você aborda essa questão de que a morte anula a nossa vontade de viver, se eu puder usar essa expressão, e espero que, se você estiver nos assistindo ainda, que você nos corrija posteriormente, você me faz pensar no niilismo
que foi, digamos, uma perspectiva muito defendida por Nietzsche, em que a razão de existência da criatura humana é o nada. No entanto, a gente começa a se perguntar se a razão da existência da criatura, ou se o destino da criatura é o nada, nós abriríamos um espaço muito grande para a relativização dos valores morais, e não é isso que acontece, porque parece-nos que dentro de nós existe uma força que nos impulsiona à busca de valores reais, de valores que dizem respeito ao cultivo, por exemplo, das virtudes, ao cultivo das relações, à busca de sentido para viver a partir deste sentimento que nós aprendemos e que nos acostumamos desde cedo a chamarmos de amor. Então, parece que, num sentido inato, eu poderia dizer, e como espírita diria que espiritualmente isso já está marcado nas nossas estruturas da consciência, que vale a pena viver por tudo quanto nós podemos aprender em termos de cultivo da amorosidade em todos os sentidos, encontrando na morte a finalização de um ciclo que se abre para nos apresentar o lugar de onde todos nós procedemos. Então, meu amigo, não perca a vontade de viver, não. Vale a pena viver. E o maior sentido da vida é exatamente na amorosidade. No quanto de alma, eu vou usar essa expressão, no quanto de alma nós colocamos naquilo que nós fazemos. Coloca a sua alma aí, nas suas relações, naquilo que você faz, e sem sombra de dúvidas, você vai encontrar um sentido para continuar vivendo a despeito da morte que nos ronda a todos os instantes. Olha, eu estou assim encantado, né? É sempre muito bom ouvi-los com tamanha delicadeza e tamanha alma. Vocês dois sempre colocam muita alma, afeto, né? E isso é muito bom. Mas infelizmente chegamos ao fim, né? Esperamos contar com os dois em outros momentos, porque o momento nos pede, né, atenção e cuidado a essas questões da morte e do viver, da transcendência e da existência, né? Mas dizer da alegria de ter aí a Ana Tereza, o Florencio Anton, né, compartilhando conosco um verdadeiro banquete. Mas, como nós dissemos, chegamos ao final. Eu até peço desculpa de verdade em não ter um momento aí para as considerações finais, porque a gente já vai para o outro bloco, tá? Meus amigos, muito obrigado, viu? Dizer aí da nossa alegria, obrigada, Ana, da nossa alegria e dar alguns informes. Quem estiver precisando de uma palavra amiga, os nossos companheiros do Espiritismo.net estão, na verdade, no chat do atendimento fraterno. Pode ir lá, colocar suas questões, é tudo sigiloso, né? Com cuidado, com amorosidade, enfim. Então, tem essa questão. E dizer o seguinte, que o próximo bloco, o bloco 3, vai aparecer no canal que você está assistindo como ao vivo, tá? E vai se encerrar este vídeo e vai começar um novo, e você vai ver no canal que você está acompanhando uma legenda vermelha ao vivo, que o YouTube vai estar colocando, né? Então é isso, meus amigos, encerramos aí as reflexões desta tarde e vamos começar o terceiro bloco. E, novamente, agradecer a Ana Tereza e o Florencio, de coração mesmo, pela amorosidade, a delicadeza de compartilhar conosco as reflexões. Então é isso, vamos lá.